João capítulo 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos destes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guardas em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que eu seja aperfeiçoado na unidade, sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Pai amado, nos colocamos em tua presença, Senhor, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os teus desígnios, os teus propósitos, as tuas verdades, Senhor, eternas. Nós somos limitados, Senhor. Nós tendemos a não compreender de pronto o que o Senhor quer nos falar. Somos lerdos, Senhor, e tardios
nessa compreensão. Mas o Teu Santo Espírito, Pai, nos auxilie, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria me concentrar nos 5 primeiros versículos de João 17. E a vida eterna é. O versículo 1 começa assim, a primeira partezinha. Tendo Jesus falado essas coisas. O que Jesus falou? Antes de proferir essa oração única e exclusiva da segunda pessoa da Trindade, a primeira pessoa da Trindade, o Pai. João 13, 31. Do versículo João 13, 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco e estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se estiverdes amor uns pelos outros. Aí aqui Jesus vai seguindo, Pedro é avisado, né? Jesus respondeu: darás a vida por mim, Pedro? Em verdade digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. No capítulo 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele fala da casa do seu pai, que há muitas moradas, e ele diz no versículo 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, a fim de que estejais sempre conosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. E Jesus prossegue, ele fala da videira: eu sou a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza ainda. Jesus, ele fala aqui sobre amar uns aos outros, e ele fala no versículo 16: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Ele fala da missão do Consolador, no versículo 16: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar um culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. E aí aqui o título da Sociedade Bíblica, antes do capítulo 17, é Palavras de Despedida. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. E ele vai seguindo. No versículo 33, ele diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu
vencia o mundo. Jesus traz aqui, nessa oração, após ter falado estas coisas, várias palavras de conforto, de demonstração e de predição. Ele traz uma consumação de tudo o que ele falou nessa oração ao Pai. Uma certeza e uma infalibilidade para esses que estão ainda atemorizados, sem entender muito bem o que realmente se seguiria. Em breve, todos esses homens que ele estava falando, esses apóstolos, o negariam, se escandalizariam dele. O próprio Pedro negaria 3 vezes. E nessa oração, ela traz uma base imutavelmente sólida e firme de tudo isso que ele falou. O seu conforto, a sua demonstração e suas predições. Ele liga todas as promessas a uma coisa, ao trono imutável de Deus. Ao trono de um Deus que não pode se alterar, que não pode revogar o que disse. Do Deus que é perpetuamente o mesmo. Do Deus que não é sujeito a nenhuma mudança. Em primeiro lugar, de nenhuma mudança em seu ser, de nenhuma mudança em seus atributos e de nenhuma mudança em suas determinações. Essa oração é a firme certeza e a firme esperança dos seus servos. Não somente daqueles servos ali, mas de todos os servos dele, de todos os seus eleitos, em toda a história da igreja e em todas as gerações, até o fim de todas as coisas. Ele é o mesmo. E ele não altera o que ele disse. Ele não altera o que ele decretou na eternidade. Deuteronômio 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Não há em João 17 nenhuma frase condicional. Nós lemos ele todo. Você não vê nenhum se. Nenhum se acontecer isso, acontecerá aquilo. Não. Essa oração é singular nos seguintes aspectos. Singular. Primeiro aspecto. O seu autor, o autor dessa oração, é a segunda pessoa da Trindade que assumiu uma natureza humana. Que deixou a sua glória, que deixou a adoração dos serafins e dos querubins, que dia e noite clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Que se humilhou ao abandonar essa glória e a nascer de uma mulher. Que se humilhou a viver uma condição humilde, a viver uma vida de sofrimentos, de perseguições, ainda bebê, perseguido. Herodes tenta matá-lo. Os magos vêm do Oriente e dizem: onde está o rei? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Herodes ouviu: o rei? Ele falou: peraí, o rei sou eu. O rei sou eu. Vamos matar. E Deus conduz Cristo nessa vida de sofrimento, mas ao mesmo tempo uma vida de perfeita e restrita
e absoluta perfeição. Uma vida sem pecado. Uma vida santa. Os demônios falavam: bem sabemos quem é você. Tu és o santo de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. O seu autor é o próprio Deus. A segunda pessoa da Trindade, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A comunhão intertrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satisfeitos em si mesmos, completos em si mesmos. Essa semana passada eu ouvi uma pessoa pregando Gênesis. E ela falava que Deus ele sentiu a necessidade de criar um mundo. Ele tinha essa carência. Ele tinha a carência da comunhão humana. Ele tinha a carência de não se sentir só. Heresia. Deus estava satisfeito em si mesmo, em suas perfeições, em seus atributos eternos, em comunhão consigo mesmo, por toda a eternidade. E Cristo fala: antes que houvesse mundo, nós tínhamos uma glória entre nós. Nós tínhamos uma comunhão entre nós, uma perfeita amor, uma perfeita satisfação. Segundo ponto, ela é dirigida ao próprio Pai, santo e justo, de Cristo, segunda pessoa da Trindade, para a primeira pessoa. No versículo 1 diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai. No versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai. No versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Versículo 24 e 25, Pai, a minha vontade é que onde eu estou. E 25, Pai justo, o mundo não te conheceu. O autor dessa oração não é uma pessoa comum. É o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, que direciona a sua oração. A primeira pessoa da Trindade, o Pai, o seu Pai, ele como seu eterno Filho, que em eterna comunhão, na eternidade, deixou essa glória e veio até essa terra por sua igreja. E para quê? Para a sua própria glória, para o seu próprio louvor, para que as perfeições de Deus fossem manifestas e patentes a todos e em tudo. Terceiro ponto, ela não contém nenhuma confissão de pecado. Ao contrário, é exatamente o oposto. A oração é caracterizada pela consciência da perfeita obediência do Filho à vontade do Pai. No versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Uma perfeita obediência. Essa obediência em nosso lugar, aonde era impossível o homem obedecer à lei, era impossível o homem glorificar a Deus em obediência, que o homem estava morto em seus pecados e delitos.
Cristo veio e não somente sofreu, mas obedeceu perfeitamente. Ele continua, ele olha aos céus, ainda no versículo 1, e diz: ele levantou os olhos aos céus e disse: aquele a quem a oração é dirigida tem o seu trono nos céus. É o seu Pai amado. Ele diz: é chegada a hora. É chegada a hora. Em breve ele seria crucificado por mãos de ímpios, por mão de pessoas iníquas. Aquelas mesmas pessoas que o ouviram falar, aquelas mesmas pessoas que o seguiram, em breve gritariam: crucificam, crucificam. Ele ficaria sem os seus discípulos, ficaria sem ninguém. E ele está consciente disso. Para todo acontecimento na história da redenção, há um momento estipulado no decreto eterno. Nada escapa à soberania e ao controle do eterno Deus. Há pouco tempo, nosso bebê ainda era bem pequeno. E ele estava sentadinho assim entre mim e minha esposa. E ele estava paradinho olhando para a gente. A Elizabeth olhou bem para ele assim. Os olhos dela encheram de lágrimas. Ela falou assim: nossa, como eu amo esse bebê. Como eu amo essa criança. E eu falei assim para ela: você imagina o amor do Pai por Cristo. E eu falei: você se imagina entregando o nosso bebê para morrer por qualquer pessoa? Você imagina você dando o nosso bebê para morrer por alguém? Em nosso amor imperfeito, em nossa comunhão imperfeita com o nosso filho, nós não somos capazes de entregar ele por qualquer pessoa. Mas o Senhor, Deus o Pai, entregou o Filho dele, o seu amado Filho, por sua igreja, por seus eleitos. O Salmo 33, 11 diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre. Os seus desígnios, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. O Senhor, antes da fundação do mundo, Ele conheceu os seus. Ele conheceu a sua igreja. E conhecer aqui é amar, é ter comunhão com. E na eternidade, o Cordeiro de Deus, já foi oferecido. João Batista, quando olha para ele, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, em seu sábio conselho, entrega a Cristo por nossos pecados. Entrega Cristo, o justo, por nós injustos. Portanto, podemos ler sobre a imutabilidade do seu conselho. Não pode ser alterada esse caminho. Não há outro caminho. Não há outra solução para esse homem pecador, para esse homem rebelde, morto em delitos e pecados, que não o Senhor Jesus. O apóstolo disse que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro foi dado debaixo dos céus um nome pelo qual importa que os homens possam ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Porque
Esse foi o desígnio de Deus. Os homens não aceitam quem eles são. Não aceitam que eles são pecadores e miseráveis. Cada um de nós, quando veio a essa terra, tende a querer ser bom. Tende a querer demonstrar uma bondade intrínseca que nós não possuímos. Tende a tender a se aproximar de Deus por méritos. Nós já nascemos arminianos. Desde pequenininhos, nós tendemos a merecer de Deus alguma coisa. Desde pequenininhos, desde a mais tenra idade, nós queremos ser bons para Deus. E a verdade do Evangelho, essa verdade, esse conselho do Senhor, que dura para sempre, o desígnio dele, do seu próprio coração, intentou um outro caminho para o homem. Não um caminho de justiça própria, não um caminho em que nós pudéssemos falar para Deus: eu consegui chegar até aqui porque eu sou bom, ou eu tenho mérito. Não. O verdadeiro Evangelho, ele sempre vai acabar com todas as esperanças. O verdadeiro Evangelho, ele vai levar o homem à humilhação total, ao pó e à sarjeta. O verdadeiro Evangelho não vai deixar sobrar nada, nada de nós, nada de nossa própria justiça, nada de nosso próprio mérito, nada de nossa própria religião natural, nada de nosso merecimento, nada de nossas tentativas de nos aproximarmos dele por nossas próprias forças. Antes, essas aproximações só aumentarão a nossa condenação, só nos levarão a um abismo mais profundo, chamando outro abismo, de uma perdição sem fim e sem esperança, de uma cadeia eterna de dor e sofrimento. Não há esperança para o homem, não há misericórdia para ele fora o plano eterno do conselho de Deus. Não pode haver, porque fora desse plano, Deus não pode ser glorificado. Fora de Cristo, Deus não vai ser glorificado. Somente através dele. Como diz aquele louvor, somente em Cristo. Ele é merecedor de todo o mérito, de toda exaltação, de toda glória, de todo louvor. Porque qual de nós aqui buscou a Deus antes dele vir até nós e nos encontrar como? Buscando a Ele. Ele nos encontrou em reverência e obediência à sua santa palavra? Não, ele nos encontrou com o punho cerrado, lutando contra a sua verdade, com ódio mortal contra a sua pessoa, contra a sua natureza e contra tudo o que ele representa. Aqui, no seu conselho e nos seus desígnios, há uma firme consolação. Essa consolação brota de uma obra que foi fora de nós. Essa alegria brota de algo que foi feito quando nós nem existíamos ainda. Essa consolação e essa alegria brota de uma obra que nenhum homem pôde imaginar. Qual rei humano e qual governador dessa terra faria o que Deus o Pai fez? Qual? Quem nessa sabedoria que é loucura para nós deixaria o poder, deixaria a autoridade, deixaria o reconhecimento da majestade por uma aparência fraqueza, por uma aparente debilidade? Isso não faz sentido. As nações e os poderios humanos tendem a cada vez demonstrar mais poder, a cada vez demonstrar mais autoridade, a impor a sua salvação pela força. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, um americano
que tenha se perdido no Oriente Médio. O que os Estados Unidos faz? Ele envia um exército, envia uma força-tarefa para buscar em força, em armas, em explosões. Mas a sabedoria de Deus é o oposto a isso. Na aparente fraqueza do nosso Senhor naquela cruz, na aparente fraqueza da sua vida, um poder sobrenatural, de acordo com a sua palavra, como foi pregado domingo passado aqui, entregue segundo as Escrituras, obedecendo segundo as Escrituras, morrendo segundo as Escrituras. Essa sabedoria que o homem não pode entender, Deus em sua loucura, fez a sabedoria do homem sem sentido. Ele é sempre o mesmo, no seu conselho, nos seus desígnios de salvação. Não há outra forma, não há outro método. Não tem como a gente melhorar isso. Não tem como a gente criar algo que possa fazer o pecador vir até a Deus. Não há. A não ser pelo método e pela forma que Ele estipulou. Seu propósito é firme, sua vontade e sua palavra segura. Firme como a rocha. Uma vez salvo por esse evangelho, nunca, em hipótese alguma, a pessoa pode ser retirada desta mão poderosa. Porque os salvos por esse evangelho, os que verdadeiramente foram salvos, são como Lázaro. Lázaro é um exemplo de como nós éramos, mortos, há 3 dias numa sepultura, já com mau cheiro. Nenhuma religião poderia tirar Lázaro daquela sepultura. O hindu poderia chegar ali e entoar todos os mantras que ele quisesse, mas Lázaro era um morto. Ele até poderia cantar mantras, mas ele não poderia sair da sua morte. O budista poderia tentar fazer Lázaro meditar e tentar torná-lo melhor, porque o problema dele era a sua culpa. Então esvazia sua mente e se livre disso. Ele poderia tentar orar 3 vezes ao dia, como os muçulmanos fazem, mas ele estava morto. Como ele poderia fazer isso? Ele teria que ser ressuscitado. Essa é a diferença do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é poder de Deus, porque ele ressuscita mortos. Que somos nós, os descendentes e os filhos de Adão, que morreram no seu pecado e nos seus próprios pecados. Somente a regeneração, somente um chamado eficaz do próprio Deus poderia nos retirar da sepultura. Lázaro, vem para fora. E Lázaro, envolto em faixas, removeu e foi ao encontro de Cristo. Porque o Evangelho é poderoso para tirar os mortos da sepultura. Somente Ele pode fazer isso. O nosso Deus é sempre o mesmo. A forma de salvar será sempre a mesma, até o fim do mundo. Até todas as coisas terminarem, o seu propósito se cumprirá. Os seus decretos acontecerão. A permanência do caráter de Deus garante o cumprimento das suas promessas. Isaías 54:10. Isaías 54:10.
Nós não nos envergonhamos, como Paulo, desse evangelho. Nós não temos vergonha de proclamar que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que mudaram a verdade de Deus em mentira e amaram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Nós não nos envergonhamos de falar que Deus está irado e que o homem não tem outra forma de se aproximar do Pai, a não ser através de Cristo. Nós não nos envergonhamos desse evangelho. Ele é o mesmo, hoje e sempre. Sempre será o eterno evangelho de Deus, não produzido pela imaginação pecadora do homem, mas vindo dos céus. O verdadeiro evangelho desceu dos céus, assim como Cristo veio dos céus e encontra o homem pecador. O verdadeiro evangelho veio ao encontro de cada homem hoje, dos céus, e encontra o homem na sepultura, perdido e morto. Isaías diz: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. A hora é chegada, disse Jesus, é chegada a hora. É chegada a hora da consumação do meu ministério terreno. É chegada a hora de concluir o que eu vim fazer a este mundo, que é dar a minha vida em resgate de muitos. É chegada a hora da minha morte. É chegada a hora da minha ressurreição, da minha ascensão, da minha coroação. É chegada a hora da minha ida final para junto do Pai. É chegada a hora. Antes Jesus tinha dito que ainda não tinha chegado a sua hora, mas agora é chegada a sua hora. Em João 7:30, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não é chegada a sua hora. Jesus falou: eu dou minha vida quando eu quiser, eu retenho a minha vida quando eu quiser. Esse mandamento eu recebi do meu Pai durante toda a vida terrena de Cristo, antes e sempre. E hoje, o Pai sempre esteve no controle. Quando Cristo foi entregue nas mãos de ímpios, quando ele foi abandonado por todos, era o Pai. O Pai no controle. E João 8:20, aqui pertinho, diz também: profetizou ele estas palavras no lugar do gasofilaço, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não é chegada a sua hora. Mas agora Jesus diz: agora sim é chegada a minha hora. Seria o único e exclusivo sacrifício de expiação pelos pecados dos seus eleitos. O último cordeiro a ser imolado. Como foi falado hoje de manhã, o sacrifício cessou. Jesus foi o último cordeiro a ser imolado. Não há mais necessidade de nenhum sacrifício. Não há mais necessidade de promessas. Não há mais necessidade de pagar alguma coisa. De uma única, eficiente e definitiva vez, Cristo se ofereceu. A hora do cumprimento das profecias havia chegado, dos tipos e dos símbolos de se cumprirem na vida de Cristo, ali na cruz do Calvário. A hora do triunfo sobre o príncipe desse mundo, que o tentou,
que tentou oferecer os reinos desse mundo para ele, se prostrado ele o adorasse. E ele disse: arreda, Satanás, porque você pensa nas coisas dos homens, mas o meu propósito é eterno. A lei seria escrita daqui para frente nos corações dos discípulos, em todas as gerações. Ele continua: glorifica a teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Estou voltando para ti, ó Pai. Estou voltando para ti. Glorifica-me através do meu sofrimento e morte. Nós achamos e custamos a entender que os sofrimentos na nossa vida glorificam o nome de Jesus. As tribulações, as angústias glorificam o nome dele. A Bíblia diz que Cristo nos deixou exemplo. Ele, sendo justo, ele padeceu e sofreu e não abriu a sua boca. Nós somos os seus seguidores. Nós andamos nos seus passos e seguimos o seu caminho. E nós achamos que, pregando o mesmo evangelho, falando do mesmo reino, nós não seremos perseguidos. Isso é um engano. Quem prega e quem vive o verdadeiro evangelho sempre será odiado, sempre será perseguido, sempre será escarnecido. Glorifica-me através de meu sofrimento e morte. Estou voltando para ti, ó Pai. Glorifica-me através da ressurreição. Estou voltando para ti. Glorifica-me através da ascensão e coroação. Chegou o momento de voltar. E o momento era através de dor e sofrimento. Para a glória do Pai. Para comprar uma igreja. Para comprar a vida daqueles que não poderiam pagar um centavo sequer por nada. Não haveria indulgência que pagasse a nossa salvação. Os homens até tentaram fazer isso. Até tentaram trabalhar a vida inteira. Mas num só ato poderoso, ele pagou o que a nossa eternidade no inferno não pagaria. Às vezes as pessoas falam assim: mas nossa, o inferno é tão cruel, o inferno é tão infinito. Como pode Deus deixar pessoas para sempre sofrendo, pessoas para sempre em agonia eterna? Há pouco tempo, um pregador muito conhecido no meio reformado, ele disse que o homem ele não ficaria para sempre no inferno. Ele seria, depois de um determinado tempo, aniquilado. Que não era bem assim. Mas vamos mudar o foco. Quando você pensar no inferno, quando você meditar sobre o inferno, não pense no inferno antropomórfico. Pense no inferno cristocêntrico. No inferno em que Deus é o centro, em que os seus atributos estão ali, ensinando ao homem. A punição do inferno é eterna porque Deus é eternamente santo, e infinitamente santo, e para sempre santo. A punição do inferno é eterna porque Deus é eterno. O direito normal, ele entende isso. A punição nossa, de homens pecadores para um delito, ela considera isso também. Por exemplo, se um assassino matar um adulto, ele tem uma pena.
um adulto que possa lutar com ele, e esse assassinato acontecer, ele vai ter uma pena. Agora, se ele matar uma criança indefesa, ou uma pessoa idosa em uma cama, a sua pena é agravada pela natureza da pessoa por quem ele cometeu o ato, contra quem ele cometeu o ato. Assim é o inferno. A natureza da pessoa a quem nós ofendemos com o nosso pecado, a quem nós nos opomos, é eterna. Deus é eternamente puro, eternamente santo, eternamente bondoso, eternamente santo. Então, essa natureza implica no tempo e na penalidade eterna contra Deus. Mas o Filho, num ato e de uma vez por todas, nos retirou da nossa condenação. Aqui, Jesus manifesta a sua perfeita obediência, seu infinito amor pelos seus, que do mundo recebeu do Pai, e seu poder sobre o príncipe desse mundo. O Pai sempre concederá o que o seu próprio Filho unigênito está solicitando em oração. Glorifica o teu Filho. O Filho que é amado por seu Pai, com um amor que é desde toda a eternidade. Para que o Filho te glorifique a ti, através de uma morte que ele não merecia, de uma morte que era minha e que era sua. Aquela morte era nossa. Aquela morte era para ser nossa. E nós não pagaríamos a condenação que havia contra nós. A cruz, a ressurreição, a ascensão e a coroação não apenas revelam as virtudes do Filho, as virtudes eternas, as suas perfeições, mas também do Pai. A cruz glorifica a Cristo, a cruz glorifica ao Pai. Não há evangelho sem a cruz. Não há evangelho sem uma morte sangrenta. Não há evangelho sem a nossa perdição, sem a nossa grande perdição. E não há evangelho sem a grande salvação de Deus. Entre todos, um se destaca. Entre todos os atributos de Deus que brilham na cruz, que brilham no Evangelho. Entre todos eles é a justiça do Pai. O justo juiz recompensou o Filho por seus sofrimentos. Recompensou o Filho pelo pelo penoso trabalho da sua alma. Por meio dos louvores da sua igreja, daqueles a quem ele trouxe ao seu Filho, daqueles a quem ele entregou ao seu Filho. E o Filho e o Pai são glorificados, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. Versículo 2. O Pai conferiu autoridade sobre toda a carne ao Filho. Toda a carne aqui é uma expressão, é um hebraísmo, que indica todo o povo. João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há pouco tempo os meus pais ficaram bravos comigo. Eles brigaram comigo. Eles falaram que o mundo aqui eram todas as pessoas indistintamente. E que as pessoas que não eram
salvas aqui, é porque não queriam. E eu falei para eles algo que eles ficaram irados. Eles trincavam os dentes. Eu falei: Deus não pode amar o pecador a não ser através de Cristo. É impossível o amor do Pai estar sobre alguém se não for através do Senhor Jesus. Quem é esse mundo aqui? Não são os religiosos. Não são os que frequentam a igreja. Não são todos indistintamente. Apocalipse, capítulo 5, 9, responde isso. Responde quem é, quem são essas pessoas. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A totalidade dos eleitos, a totalidade dos salvos, toda a carne, todo o povo, foi a autoridade conferida a Cristo para trazer dentre uma humanidade caída e em miséria um povo exclusivamente seu. Toda a carne aqui também enfatiza a fraqueza humana, a total incapacidade e a total inabilidade, por natureza própria, de se aproximar dele, de se aproximar e de se salvar por si mesmo. Talvez nós tenhamos nos acostumados, eu digo de um modo geral à igreja, a ir aos cultos e a ouvir a palavra e a saber tudo isso que a gente está falando aqui sobre a salvação, as mesmas coisas. Mas talvez nós não tenhamos entendido quem é Cristo. Por que Ele morreu por nós? A minha esposa estava falando que uma pessoa conhecida nossa morreu essa semana. Eu lembro dela como uma pessoa escarnecedora, blasfema. Quando nós falávamos de Cristo, ela ria, jogava o rosto para trás, falava que não precisava de Cristo. E eu sempre fico com o meu pé atrás com essa oração de aceitar Jesus que nós inventamos. A pessoa fala assim, ela vai até o leito da pessoa e fala assim: Jesus te ama. Ele morreu por você. Ele precisa de você. Você sabia disso? Que Ele precisa de você? Ele quer que você entre para a família dele. Basta você fazer uma pequena oração e você será salvo. Aí a pessoa debilitada, com câncer, quase morrendo, ela faz essa oração, chora, porque foi emocionante. Mas aí você pergunta: do que Cristo te salvou? Ela fala: não sei. Eu sei que eu fiz a oração, mas eu me senti tão bem. Eu me senti tão bem comigo mesmo. Jesus me ama. Não. Não. Se você não está em Cristo, Ele não te ama. Mas que novo evangelho é esse? Não. É o evangelho que as Escrituras dizem. Não tem outro. Um pastor muito conhecido falou algo que eu nunca ouvi ninguém falar.
Ele falou que ele foi pregar no Alasca. No Alasca. E quando ele acabou a conferência lá no Alasca, veio um homem grande e forte. Forte, ele era lenhador, um homem bruto. E ele falou assim: o médico disse que eu tenho câncer. E eu tenho 3 meses de vida. E eu estou com medo. Eu estou com medo de morrer. E eu frequento a igreja há muitos anos. Mas por que eu estou com medo se eu estou salvo? Se eu aceitei Jesus? Se eu fiz uma oração no passado? Por que eu estou com tanto medo? E esse pastor falou na pregação: o que faria um pastor moderno? O que faria um pastor dos nossos dias? Ele chamaria, ele falou: bom, eu estou atrasado, eu tenho um voo marcado daqui a 2 horas e até o aeroporto é 1h30, então, peraí, irmão, senta aqui, vamos fazer uma oração para você aceitar Jesus. Levanta a mão. Aí ele levanta a mão, você sabia que Jesus, a mesma coisa, você sabia que Jesus te ama? Sabia. Você sabia que ele morreu por você? Morreu, mas por que ele morreu por mim, se eu sou tão bom? É o que vem na mente das pessoas. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. É o que as pessoas pensam. Aí ele faz uma oração, fala: bem-vindo à família da fé, seja bem-vindo, vai agora para sua casa porque eu tenho voo, eu estou atrasado. Esse pastor, ele perdeu o voo. Ele sentou com aquele homem ali naquele banco e eles começaram a ler as Escrituras. Eles liam e ele falava, ele pregava o Evangelho para ele, ele lia, ele pregava o Evangelho e ele falou: não entendo, vamos dobrar o joelho e vamos orar. Vamos orar. Eles ficaram 3 dias. E ele ali: vamos orar, vamos ler as Escrituras. De repente, ele lendo as Escrituras, ele falou: eu entendo quem eu sou. Eu sou um miserável pecador. Eu estou condenado. Muito antes de eu ter câncer, eu estava condenado ao inferno. Eu mereço isso. Eu mereço essa condenação. E Deus, ele está irado comigo, eu não tenho esperança. E aí ele falou: Cristo é a sua esperança. E aí Cristo, que sempre foi comum, e sempre foi uma religião, e onde ele sempre esteve acostumado desde novo, porque nos Estados Unidos, ser crente é cultura. Estar na igreja é cultura, você já nasce na igreja, você frequenta os cultos desde pequeno, pelo menos era assim. E aí aquele Cristo, que não fazia muito sentido para ele, começou a brilhar, a ser reluzente, como na transfiguração. Eles começaram a ver Cristo brilhando, e Cristo entre a sua condenação e a ira de Deus. Era inevitável. Ele se encontraria com a ira de Deus e não teria chance para ele, como no trono branco. Vocês lembram no trono branco como é? Não tem os 7 candeeiros, não tem uma palavra de adoração. Há apenas terror e tentativa de fuga. As pessoas tentam fugir daquela presença, mas elas são empurradas de volta para encontro da ira. E não tem ninguém entre essa ira santa e justa e esses pecadores. Mas aquele homem, naquele dia, descobriu o verdadeiro Evangelho. Ele viu Jesus brilhando e aplacando a ira de Deus, através disso que nós estamos lendo aqui. E que muitas vezes parece tão comum e tão corriqueiro. Mas o Evangelho não é corriqueiro. É a maior mensagem, é a principal mensagem que os ouvidos humanos podem ouvir. Não existe proclamação mais solene e sublime. De qualquer forma, ela realiza o que Deus a designou. O homem é condenado, Deus é glorificado. Se o homem é salvo, ele é glorificado. Sempre Deus, com a pregação do genuíno Evangelho, será glorificado. Pode ser uma pregação como a de Isaías, que ninguém ouvia, que caía em ouvidos surdos, que caía em ouvidos que não queriam
em olhos que não queriam enxergar, mas Deus foi exaltado e glorificado. Ou pode ser como a pregação de Jonas, onde toda uma cidade se converteu. Deus também é glorificado. Esse evangelho maravilhoso, essa mensagem única, não pode ser tratada de qualquer forma por nós, como se fosse mais uma palavra, como se fosse mais uma mensagem, mais um discurso. Não é. É Deus falando à humanidade. E de qualquer forma, ela vai cumprir os seus propósitos. Jesus reunirá os seus eleitos, todos sem exceção. Tão certo como vive o Senhor, todos serão reunidos. Ele tem autoridade sobre todos os homens. Deus conferiu essa autoridade. Eleitos ou réprobos, sobre os que buscam a Ele através da graça, ou os que cerram o punho contra Ele, Deus tem autoridade. Sobre a salvação ou sobre a rejeição. A salvação pertence ao Senhor. É propriedade dele, não é propriedade humana. O homem não vai conseguir dominar a salvação. Ele não vai conseguir trancar ela numa gaiola. Isso é impossível. Essa salvação pertence ao Senhor. O desígnio da expiação, obviamente, é restrito, como nós falamos, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Deus deu, antes da fundação do mundo, um grupo de pessoas, um grupo de eleitos a Cristo. Aí você fala assim, mas como? E os outros? Deus é livre. Deus é livre. Ele não está preso ao homem. Ele não deve nada ao homem. O verdadeiro evangelho não negocia. O verdadeiro evangelho não está preso a nada, a nenhuma dívida humana. Ele é livre, segundo a vontade do seu conselho, do seu soberano conselho. Ele age para a salvação. Existe uma parábola calvinista, que há pouco tempo eu estava lendo. Ela fala mais ou menos assim, eu vou parafrasear a parábola. Ela diz que um homem, um senhor muito rico, ele tinha uma propriedade. E homens maus invadem a propriedade, matam seus filhos, estupram suas mulheres e matam as suas mulheres. Fazem as coisas mais horrendas que você possa imaginar. Destrói a sua propriedade. E, pela lei da cidade, aquela cidade em que o proprietário era dono, ele poderia executar todos eles. Todos eles poderiam ser mortos. Mas ele decide, pela sua livre vontade, escolher 4 entre eles. E o restante ele deixa seguir o seu curso natural de condenação, da sua justa condenação. O que nós faríamos se nós víssemos um juiz humano que tivesse diante dele o pior dos assassinos e que falasse, vocês, dos assassinos, vamos botar 10 assassinos igualmente, e ele falasse, vocês estão livres. O que você falaria desse juiz humano? Você é injusto? Esse homem não merece ser juiz. Esse homem comprou o diploma dele. E não é o que nós tentamos às vezes fazer com Deus? Não é o que às vezes vem à nossa mente, mas nossa, um grupo de pessoas nunca ouvirão. Mas eles irão pelo mesmo caminho do seu pai Adão. Porque não somente herdaram a sua natureza,
mas a sua semelhança, praticar os mesmos atos que eles, e merece a mesma condenação. Mas Deus, o justo juiz, que será glorificado na punição de alguns, será exaltado também na sua misericórdia. Nós aqui somos o exemplo disso. Nós somos o exemplo dessa misericórdia. Nós estamos aqui. Deus foi misericordioso com nós, porque Ele nos buscou quando nós não o buscávamos. Jesus está se referindo a todos aqueles que foram dados pelo decreto eterno. E aí ele continua no versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna? Jesus aqui, ele não define, ele não dá uma definição da vida eterna, mas ele mostra como ela se revela. A vida eterna se revela num conhecimento tanto do Pai quanto do Filho. Ela se manifesta nesse verdadeiro conhecimento que é revelacional, é de fora para dentro. Nós não podemos conhecer a verdade intrinsecamente, através da filosofia, como os católicos acham. Eles acham que pela filosofia e pela teologia natural nós vamos chegar ao conhecimento de Deus. A Bíblia fala em Romanos que pela teologia, pela revelação natural nós chegaremos à condenação de Deus. Mas essa verdade, ela é revelacional. Uma comunhão íntima com a pessoa de Deus através das Escrituras, em oração. O único Deus verdadeiro, disse Jesus. Jesus não foi político, ele não foi ecumênico, como muitos de nós que eu digo a igreja hoje, pretende ser, com diálogo aberto a outras religiões, dizendo que, mesmo dentro da igreja, que todos os caminhos, de certa forma, podem levar a Deus, ou que Deus também fala com aquele outro que está naquela outra religião. Não, só há um único Deus verdadeiro. Só há um único Deus verdadeiro. Não cultuando, não como o Deus dos judeus, que é um culto ao Pai diretamente, sem a revelação do Filho. Esse culto ao Pai sem a revelação do Filho leva a juízo, porque só vai levar à condenação. Lembra? Do homem pecador e do Deus irado. É somente a isso que o Pai sem o Filho leva. Ou o Deus dos pagãos, adorando a criatura no lugar do Criador. Mas a adoração ao Pai deve ser através de Cristo, aquele que foi enviado do alto e que trouxe uma mensagem do alto, e que hoje, mesmo se do alto vier um anjo pregando outra mensagem, um outro evangelho, ele deve ser rejeitado, porque não há outro evangelho além deste. O Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, é o Salvador do homem. Vivemos num mundo repleto de mudanças e nós mesmos somos inconsistentes. Raul Seixas cantava que ele preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. E assim é a nossa sociedade. Os conceitos antigos e os antigos conselhos, como o Rodrigo falou aqui, são desprezados. Hoje, o novo é o importante. O novo é o interessante. Mas, como dizia Spurgeon,
A verdade tem que ser velha, tão antiga quanto o Senhor, eterna. Em outras palavras, eterna. Os melhores dentre nós tendem a ser criaturas mutáveis, inconstantes. Somos pecadores, somos abalados pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Não há nada tão característico no mundo do que a sua instabilidade e incerteza. Mas existe uma doutrina maravilhosa, uma doutrina pouco falada hoje na igreja, por causa do arminianismo, que é a segurança eterna dos santos. Aqueles que foram salvos por esse evangelho, firmados estarão. De modo nenhum poderão sair das mãos do Senhor, porque Ele os salvou. Ele veio até eles. Haveria alguma coisa mais maravilhosa do que saber que em qualquer circunstância podemos entrar na presença daquele que é o mesmo eternamente, que é o mesmo que nos pregou, que pregou a mensagem na época de Paulo, é o mesmo que prega hoje e é o mesmo que pregará a mesma mensagem até a sua vinda, que não muda os seus desígnios, que não muda os seus propósitos. Tiago disse em Tiago 1, 16 a 18, ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esse Deus não muda, não varia, não aceita as nossas ajudas. Não aceita. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Aqui está dizendo segundo o nosso querer. Não, segundo o nosso querer, nós não quereríamos ir a Ele para ter vida. Nós não íamos querer isso. Mas segundo o seu querer, e pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele é o mesmo em seu poder. Esse evangelho poderoso que salva o homem, que salva o pecador. Ele é o mesmo em sua majestade na proclamação desse evangelho e na simplicidade dessa proclamação. O evangelho é simples e ao mesmo tempo profundo. Ele é o mesmo em sua glória e em seu amor imutável. Ele é o mesmo em sua misericórdia eterna. E Ele é o mesmo em sua compaixão. É o mesmo em todas as coisas que Ele prometeu. Ele é o mesmo. Ele não é sujeito a mutação alguma. Jamais houve tempo em que Ele não era. E jamais verá o tempo em que Ele deixará de ser. Jamais. Ele é. Eu sou o Senhor e não mudo. Isso é consolador, pois sua mensagem também não mudará. Nós sempre estamos falando aqui da pressão que o Evangelho sofre para tentar ser melhorado. Nós sempre estamos falando aqui da pressão que o Evangelho sofre, das tentativas de mudança, para tentar ajudar a Deus a encher a igreja. Mas Ele não precisa disso. Jesus continua: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele não tinha ainda sofrido na cruz aqui, mas tinha o direito de falar como se também esse sofrimento já tivesse suportado, porque a sua vida foi em perfeita obediência à lei de Deus. Ele, em sua obediência ativa, que é a condição para a nossa salvação também, se entregaria aos sofrimentos, voluntariamente, como foi na eternidade, quando Ele deixou o Pai. Ele obedeceu em nítido contraste com o primeiro Adão. Ele obedeceu em nítido contraste
em relação à humanidade, em relação a nós. Consumando a obra que me confiaste a fazer, em todas as coisas, em tudo, desde a sua tenra idade, até esse momento aqui, em que ele estava prestes a ser oferecido para a glória do Pai. Em contraste com os líderes religiosos, não só os fariseus e escribas, mas a todos os religiosos em todas as épocas, em todos os lugares. E agora, ó Pai, glorifica-me em Tua presença, com a glória que eu tive contigo, antes que o mundo existisse. Retoma aqui, nesse último versículo, para nós encerrarmos, o pensamento do versículo 2. Ele anela para voltar à casa do seu Pai. Se nós, imperfeitos mortais, sentimos saudade, não que em algum momento a comunhão do Pai com o Filho foi quebrada, não. Não é isso que eu estou falando. Ele anela por essa comunhão com o Pai, junto à glória, com a consumação já ocorrida. É nesse sentido. Com tudo concluído. A glória de outrora, que tinha sido o seu prazer antes da fundação do mundo, teve que ser deixada para que ele suportasse a cruz, a fim de que pudesse trocá-la por uma coroa. A glória que tive contigo antes que o mundo existisse. Jesus é Deus. E nessa perfeita oração da segunda pessoa da Trindade e do seu Pai, a primeira pessoa da Trindade, ele fala da sua obra, do que ele veio a fazer, segundo as Escrituras, e não de uma outra forma. Para concluirmos, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Cristo aqui, no início da sua oração ao Pai, revela a eternidade da sua oração. Revela que veio aqui apenas para cumprir o propósito do Pai e nada além disso. Revela que estava voltando, ele disse: um pouco e me vereis, mas mais uma vez um pouco e não me vereis. Mas ele envia o seu Espírito para que a gente possa entender que esse Evangelho, uma vez atingindo o nosso coração, ele também eleva os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Uma vez esse Evangelho vindo ao nosso coração, ele não nos mantém com os olhos aqui nessa terra. Ele faz nós olharmos firmemente para esse Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar para onde ele está e para onde nós iremos, né? Ele está junto ao seu Pai. E ele falou: eu vou para junto do meu Pai. E lá, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Vocês virão para mim.
Vocês me verão novamente, como os anjos falaram para os apóstolos. Por que estáis aí olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, há de vir, assim como para os céus o vistes ir. A nossa esperança é que Ele está junto ao Pai, é que Ele intercede por nós. Ele nos selou com o seu Santo Espírito e Ele nos preserva. Esse mesmo Evangelho maravilhoso que nós falamos aqui essa noite e que nós não devemos nos cansar de ouvir e de falar sobre ele. Essa mesma mensagem, constante e repetitivamente, deve ser a mesma mensagem que nos preserva, que nos guarda e que nos conduz até aquele dia em que nós estaremos para sempre com ele. Uma mensagem simples, é uma mensagem profunda, mas é uma mensagem eterna. É uma mensagem que somente Deus poderia trazer ao homem. Somente Deus poderia revelar ao homem. Não poderia ser criada por nós, por um coração pecaminoso, por um coração contrário à vontade de Deus. E a vida eterna é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pai amado, a Tua palavra, Senhor, é Espírito e vida, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz, Senhor. Ela transforma, ela consola e ela edifica, Senhor. A Tua palavra é uma palavra de salvação, Senhor. A mesma palavra que nos salvou, Senhor, é a mesma palavra que nos preserva. É a mesma palavra que nos conduz para junto de Ti, até nós sermos chamados por Ti. Que esse Evangelho, Senhor, cada dia e todos os dias da nossa vida, arda em nossos corações. Que ele possa ser toda a nossa vida, porque ela é a mensagem principal da nossa vida. Sem o Evangelho, Senhor, nós estaríamos perdidos. Sem o Evangelho, Senhor, não haveria esperança para nós. Sem o Evangelho, nós não poderíamos nem orar a Ti neste momento. Nós Te agradecemos por tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Por essa boa notícia, Senhor, que nos alcançou. Quando nós não buscávamos, quando nós não podíamos ouvir, o Senhor nos ressuscitou. O Senhor nos regenerou e nos chamou, Senhor, de nossa sepultura. Obrigado, ó Pai, porque se nós estamos aqui hoje, é única e exclusivamente pela Tua graça. Nós Te agradecemos, ó Pai, por tão grande amor a tão miseráveis pecadores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém.